cultura, formação e fofoca literária em galego brasileiro. Bom dia, está começando mais um The Morning com Renata Regina e hoje a gente vai receber um convidado mais do que especial. Ele é jornalista e escritor pré-modernista. Por favor, eu peço que me ajudem a receber Afonso Henrique de Lima Barreto. Bem, seu Lima Barreto, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso humilde programa. A gente sabe o quanto o senhor é famoso e ocupado, mas agradecemos muito por ter arrumado uma horinha pra gente. A gente gostaria de saber um pouco mais da sua trajetória. A gente sabe que o senhor é muito famoso por suas obras, como Triste Fim do Policarpo Quaresma e Recordações de Isaías Caminha. Mas hoje a gente quer ver realmente quem é Lima Barreto por trás dessas grandes obras. O senhor poderia contar um pouco mais da sua trajetória? Bom, Renata Regina, na verdade eu não me considero um escritor tão famoso, pelo menos não tanto quanto eu deveria. Mas já que eu não eu falo um pouco sobre a minha história assim. Eu nasci em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no ano de 1881. Sou filho de mestiços. Meu pai, Joaquim Fernandes, era tipógrafo e minha mãe, Antônia Augusta, professora primária. Quando eu tinha aproximadamente 7 anos, eu fiquei órfão de mãe e por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto e também por minhas altas habilidades acadêmicas, eu fui aprovado na escola secundária Pedro II. Tempos depois, quando eu ingressei na faculdade, eu fui aprovado também na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que é uma escola famosíssima na região, em que eu comecei a cursar engenharia. Uau, mas que história! A gente vê alguém que é mestiço, perdeu a mãe muito cedo, conseguir tanta coisa. Mas o senhor falou agora que entrou nessa escola politécnica, mas não chegou a concluir, não é? Sim, acredito que aproximadamente em 1903, meu pai simplesmente enlouqueceu, então o único sustento dos meus 3 irmãos agora era eu. Então eu tive que escolher entre ficar na faculdade de engenharia ou fazer o concurso de escrituária do Ministério da Guerra. Perdão. Sendo assim, quando eu estava no 3º ano do curso de engenharia, eu decidi sair, fazer o concurso, fui aprovado, obviamente, e permaneci até minha aposentadoria. Uau, mas que história! É muito emocionante ver tudo que o senhor passou para chegar até aqui. Porque quando a gente olha, a gente acha que é algo muito simples chegar e escrever um livro e fazer sucesso. É como dizem por aí, quem vê close não vê cola. Realmente, né? Mas bem, o senhor escreveu ótimos livros, teve uma carreira incrível, apesar de todas as adversidades que você passou na vida. O senhor poderia contar um pouco mais sobre a sua carreira literária? No ano de 1907, acredito eu, foi quando eu iniciei realmente a minha carreira. Foi quando eu comecei, na verdade, a fazer meus primeiros trabalhos, quando eu entrei, na verdade, como secretário da Fonfon. Lá eles não valorizavam o meu trabalho, eu estava em um nível acima e eles não reconheciam isso. Por isso eu decidi criar minha própria revista, a Floreal. Infelizmente, tive apenas 4 trabalhos publicados. É uma pena que essa revista não tenha dado certo, mas eu fico feliz em saber que isso não ofuscou o seu grande sucesso. E é mais uma vez eu gostaria de falar que é uma grande honra tê-lo aqui. Bom, na verdade a honra é toda minha estar diante de uma plateia tão bela, pequena, mas bela, e diante também de uma apresentadora tão maravilhosa como a Simone. Aô, potência! O homem, além de bom escritor, também é galanteador. Mas a gente chegou naquela hora do programa que todo mundo adora, que é quando o público finalmente pode interagir com o convidado. E para isso eu gostaria de chamar Magda Luiza. Bom dia, é um prazer estar aqui e apresentar o nosso Twitter, que está bombando com várias perguntinhas para o autor Lima Barreto, que diz o seguinte, que é da Clarinha dos Anjos Styles. Bom, senhor Lima, gostaria de saber qual foi o enfoque ao escrever Clara dos Anjos, além dessa bela e
realmente, quando eu escrevi Clara dos Anjos, a temática está voltada em torno dessa trama romântica. Porém, o meu enfoque era trazer a minha escrita para críticas sociais. Então, eu busquei principalmente relatar sobre racismo, sobre misoginia, sobre a desigualdade social da época, e todas essas são temáticas que eu tenho experiência para falar. Muito obrigada. Próximo. Como o senhor conseguiu fazer um personagem tão boa pinta, ser olhado por tanta gente? Cassinho Perigoso Júnior. Bom, na verdade, é uma questão de perspectiva. Talvez naquela época Cássio não fosse tão odiado como é hoje, porque as atitudes e as ações dele eram sempre voltadas para a vítima negra, a vítima fácil. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Só pelo nome já acredito que essa pessoa ainda deve estar naquele tempo. Dona Salustiana ficaria orgulhosa. Próxima pergunta. Obrigada. E essa foi as perguntas. Pode prosseguir, obrigada. Bem, esse foi o nosso programa, foi curtinho hoje, mas agradecemos muito. Infelizmente vamos ficar por aqui, mas aguardem que depois dos comerciais irá começar o Casos Literários. Então, até outro dia e muito obrigada. Este é uma homenagem da nossa TV Globo para o escritor Lima Barreto, que infelizmente não está mais entre nós. Lima Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo com a mediocridade reinante e com a doença do pai, se entregou ao álcool e teve diversas crises com verdadeiras manifestações de alienação mental. Ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1 de novembro de 1992, vivendo apenas 41 anos. Um copo de café, a chuva caindo e um bom livro não há jeito melhor de aproveitar o inverno. E por esse motivo, nós, da editora Martin Clark, em 2011, lançamos a 4ª edição do livro Clara dos Anjos, escrito por Lima Barreto e ilustrado por Elégia Stuck. Em uma linguagem simples e irônica, essa obra, que foi finalizada em 1922, no entanto só foi publicada em 1948, ela retrata o cotidiano e a sociedade carioca do século XIX, mostrando os preconceitos e as mazelas vividas por um pessoal preto e pobre principalmente. E apesar de sua publicação ter sido há mais de um século, todas essas problemáticas elas são vividasodiernamente. E por esse motivo, esse livro é tido como um clássico da literatura, que vale muito a pena ler. E então não perca tempo de garantir já o seu exemplar exclusivo de Clara dos Anjos, que está sendo vendido nas lojas Amei Claras. A felicidade literária pode estar a um passo de você. Bom dia, plateia maravilhosa. Meu nome é Cristiane Tocha e está começando mais um Casos Literários. Bom, o Casos Literários de hoje é inspirado no livro do Lima Barreto, que é Clara dos Anjos, que fala sobre a sociedade do século XX, que retrata certos problemas, digamos assim, de certa maneira irônica, e tem o narrador onisciente, e é um livro narrado em terceira pessoa. A história retrata sobre certos problemas da sociedade do século XX, problemas como preconceito racial, como a obrigação social do casamento, também o papel, digamos assim, das mulheres na sociedade do sexo feminino. E para combinar com o livro de hoje, o tema do nosso programa é Sou viciada em seduzir. E agora? Então, por favor, peço que vocês
Nesse momento, Lívia, Carol e Iris são as mulheres mais bonitas do mundo, depois da minha. Joaquim dos Anjos, Manuela de Azevedo, Celestiana de Azevedo. Então, senhorita Clara, a senhora poderia dar um pouquinho do seu ponto de vista da história? Minha pobre, não consegue nem mesmo falar. Então, como a Clara está, digamos que um pouco debilitada, né, sem condições para falar no momento, então, senhor Joaquim dos Anjos, o senhor poderia dar um pouquinho da opinião do senhor sobre os fatos acontecidos? Bom, dona Tocha, eu sou um homem simples, nascido e criado na mesma casa desde sempre. Minha filhinha é a única dos meus 3 filhos que sobreviveu, casada há 20 anos com minha esposa. Nossa residência fica em um bairro totalmente humilde, cheio de casas, casinhas, casebres, barracões e choças. A nossa própria residência conta apenas com 2 quartos e um quintal. Tudo muito simples, sabe, dona Tocha? Mas o que nós tínhamos, ou o que nós costumávamos ter era respeito. E talvez até isso tenha acabado. Não, por favor, né, dona Tocha? Como é que uma biscate vai morar numa de respeito? Salustiana, Eu tô pedindo. Por favor, Joaquim dos Anjos, o senhor poderia continuar? Sim. Eu sou um pobre carteiro. Eu não tenho nada mais a oferecer. Toda a minha vida foi para proporcionar um futuro para minha filha. Tenho 2 amigos, ou pelo menos tinha. O meu compadre Marramato, que Deus o tenha, e o Cafajeste do Lafões, que foi a pessoa que trouxe a desgraça para a vida da minha filha. Meu Deus, essa menina só chora, parece uma torneira. Então, calma, eu estou vendo que o senhor está aflorando, né? Mas então, senhor Joaquim, o senhor poderia contar um pouquinho como o seu amigo Lafões destruiu, digamos assim, a vida da sua filha? Era um dia de domingo. Nós estávamos em uma roda de amigos e o Lafões deu a terrível ideia de trazer uma comemoração diferente para o aniversário de Clara. Ele disse que conhecia um rapaz que tocava muito bem e que poderia participar do aniversário de Clara. Meu Deus, dona Tocha, se eu soubesse que eu estava trazendo o próprio diabo para dentro da minha casa, eu nunca teria permitido essa ideia. Agora que já ouvimos um pouquinho da opinião do senhor Joaquim dos Anjos da história, agora vamos querer saber um pouquinho, né, da história, da opinião, do ponto de vista dos pais do senhor Cássio, do Cássio Jones. Então, os senhores poderiam falar um pouquinho? Bem, eu sou descendente de um cônsul da Inglaterra que veio para o Brasil. Mas ele é inglês, sabe? Ele fala inglês. E assim, eu, branca, dos olhos azuis, loira, padrão, tive um filho maravilhoso, Cassizinho perfeito, homem de boa índole. E agora eu estou aqui, nesse programa, com essa gentinha preta. por favor, né? Salustiana, você ainda tem coragem de chamar aquele cavalo de 30 anos de menininho de Não, mas por favor, o meu filho é uma pessoa maravilhosa. Eu botei ele no mundo, eu sei do que eu tô falando. Ele é ingênuo, sabe? Aí vem essas biscates, que eu não sei de onde é, suburbana de 5ª categoria, que vai lá seduz o meu Cassizinho. Não tem como. É tudo isso, é pra ter o nosso nome. Sabe por que o Cassi, ele é sobrinho de um médico do exército? Sabe por que ele é descendente? Eu já falei que ele é descendente de um lorde cônsul da Inglaterra. Tão inocente o Cassizinho, oh meu Deus. Eu que botei ele no mundo tenho vergonha disso? Então, senhores, vamos nos acalmar?
só, eu tenho vergonha de ter colocado esse menino no mundo. Esse safado, desavergonhado e ignorante. Ele tem esse costume aí de sair desaflorando menininhas, sair desaflorando casadas. Eu não aguento mais ver o nome dele, a cara dele no jornal toda manhã quando vou ler minhas notícias. Sabe? É muito vergonhoso ver aquele safado. E eu não aguento mais não, viu? Olha, você tá indo pra onde? Você é um menino, meu filho, e você gosta? Tá torcendo pra quem? Com licença, eu vou pedir perdão a Deus por ter colocado esse menino no mundo. Não aguento mais. E os negros estão trabalhando, né? Mas é uma pena o seu Manuel ter ido embora, mas temos que continuar o programa, não é mesmo? Está ao vivo na TV. Então, continuando o programa, gostaria de chamar aquele que fez todo mundo se reunir aqui, estar aqui nesse momento, Cássio Jones de Azevedo. É só botar as botadadas, safadinha, só na putaria, só na putaria. Emocionante. Então, foi essa modinha que o senhor tocou para me cumprimentar? Clara dos Anjos? Não, mas se quiser eu tocar essa pra você também. Então, meu caso do senhor, eu só quero a história. O senhor poderia contar a sua história, a sua perspectiva da narrativa? Rapaz, eu tenho muito mais a oferecer, mas o que você quer, eu posso fazer. Então, eu conheci Lafões na prisão. Ele lá era um cara de muita influência, muito bom. Eu até ajudei ele, que a gente tinha se metido numa coisa de boteco com uma mulher casada. E o corpo não. O marido dela veio me seguir. Aí eu fiquei assim, rapaz, olha, mas eu garanto a você que eu sou inocente de todas essas acusações que eu estou tomando aqui. Entendi, entendi. Agradeço os seus fatos, né, a sua versão dos fatos. E acho que agora só falta uma pessoa se pronunciar em todo esse caso. Então, Clara dos Anjos, você poderia falar um pouquinho? No caso, Sem pressão, Clara, sem pressão, no seu tempo. então, dona Cristiane, eu estava muito ansiosa para o meu aniversário e para conhecer o famoso tocador de modinha. E as minhas amigas me alertaram que ele não prestava, mas eu era muito inocente, eu não acreditei. E quando... Calma, sem pressão. Quando eu conheci ele, foi como se fosse amor à primeira vista. E como eu era uma menina muito reclusa, eu não tinha muito conhecimento do mundo, então foi muito fácil ser enganada por esse salafrário. Olha só como você fala do meu filho, viu, minha filha? Você, preta aí, cavão, querendo alguma coisa com o meu padrão aqui? Por favor, né? Oi, Cristiane. Meu Calma, pai, ignore todo o comentário da sua pessoa. eu preciso falar porque eu preciso que o Brasil saiba o que esse desgraçado me fez. Por favor, continue. Dona Cristiane, os meus pais, eles tentaram impedir que ele entrasse na nossa casa. Mas na minha cabeça inocente, eu achava que eles estavam só tentando impedir o nosso amor. Então, por muito tempo, eu acreditei que ele me amasse. E ele foi muito ardiloso. Ele ia na minha casa com as desculpas de ver um amigo e me mandava cartas escondido. E todo mundo tá de prova que ele foi me ver escondido muitas vezes e pulou a minha janela. E Brincadeira! eu deixei que ele botasse um pedacinho em mim. E quando ele soube que eu tava grávida, ele sumiu. E o meu padrinho tentou me alertar. Mas ele matou o meu padrinho e ainda disse que vai morar Mentira! Calma, Clara, todo mundo é de hoje nessa vida. Calma, vamos, né? Acalmar os ânimos. Mas não é Cristiane. Agora eu sei que eu não sou nada nessa vida.
chamar a doutora Anali, deveríamos, né, no caso, chamar a doutora Anali para resolver toda essa situação, mas devido ao caso, a gravidade do caso, temos que chamar a polícia, não é mesmo? Eu vou pegar vocês no meu E esse foi mais um Casos Literários. Se quiser continuar sabendo dessa narrativa, saber como finalizou todo esse enredo, pode ficar ligado na nossa, porque daqui a pouco começa Cidade Alerta. Os sedutores, cuidado com os sedutores da internet. Então, gente, essa foi a nossa apresentação sobre o livro Clara dos Anjos, que é um livro de Lima Barreto que ele escreveu principalmente sobre a misoginia e sobre o racismo naquela época. Ele vai contar a história, como a gente fez aqui, de Clara dos Anjos, que é filha de um carteiro, Joaquim dos Anjos, e da Dona Engrácia, que é uma mulher que ela é muito parada, ela não age. Então a Clara, ela é muito presa em casa e por isso ela é iludida facilmente. Então, assim, no começo da história é mostrado Cassi como sedutor, ele seduziu mais de 10 meninas, ele fica com mulher casada, enfim, ele sempre está preso ou metido em confusão e a Dona Salustiana, que é a mãe dele, sempre dá um jeito de resolver isso. E só para mostrar a indignação de todo o caso, o Classe fez com que 3 pessoas no livro fossem mortas. A primeira foi de uma mãe de uma das meninas que ele, como está no livro, deplorou, digamos assim. E a segunda morte foi de uma mulher casada, que aí o marido dela, o esposo, viu a cena, foi matar os dois, matou a mulher, mas o casal picou a mula. Já a terceira morte foi que o quê? O Marumac, padrinho da Clara, notou essa situação, que o caso não era uma pessoa que prestava, que ele vivia nos jornais por inúmeros casos, tipo falando dele. Aí o Marumac, que era padrinho da Clara, preocupado com a sobrinha, ia lá e ia falar com o pai da Clara: olha, esse cara não presta, esse cara não é uma boa pessoa para estar andando junto. E o Cássio ficou sabendo que o Marumac ficava falando a verdade dele. Foi lá, se juntou mais um amigo que também não era lá boa peça e mataram, espancando o Marumac. E essa foi, digamos que, a terceira morte do livro, tudo por culpa do Cássio. É importante a gente ver que, quando a gente lê Clara dos Anjos, uma das principais temáticas é a questão da mulher negra na sociedade brasileira. E esse livro, ele vai abordar várias questões, como, por exemplo, a virgindade e como, naquela época, isso poderia trazer desgraça para a vida de uma moça. E quando a gente fala da questão da mulher negra, é muito interessante a gente ver como, na nossa sociedade, a gente tem uma distinção entre mulheres que são para casar e mulheres que são para ser usadas. E na maioria das vezes, essa questão de ser para ser usada cai sobre mulheres pobres, negras, que não têm muita... geralmente que não têm muito estudo e que são facilmente enganadas por essas pessoas, que é o que vai acontecer com a Clara no livro. E é uma questão que a gente não está tão alerta, mas que quem sofre na pele sabe que é uma coisa que dói muito. Se você for olhar as estatísticas, as mulheres negras são as que menos casam, mas são as que mais são abusadas. Então, isso já é uma herança da escravidão também, já que as escravas eram abusadas de todas as formas pelos seus senhores. É uma questão que não parou com Lima Barreto, não parou na época da escravidão. É uma coisa
solteira, a questão da família. Então, Lima Barreto, ele vai trazer todas essas questões no livro. E mesmo não sendo uma mulher, eu acredito que ele trouxe todas essas discussões de forma muito sensível. E se vocês tiverem a oportunidade, se vocês quiserem ler, não é um livro de uma leitura difícil, comparado a muitos outros que a gente já viu aqui, comparado a muitos outros da literatura nacional. E é importante a gente lembrar da herança, do legado desse homem que foi tão importante para a nossa literatura e que não teve todo o reconhecimento que ele merecia. É bem interessante que no livro tem um personagem que se chama Leonardo Flores. E dá para notar que pela descrição, que é um escritor, poeta, que sofre com alcoolismo e de certa forma também com a depressão, dá para interligar ele também com Lima Barreto, como se fosse uma interpretação pessoal dele, que ele quis colocar no personagem de uma representação, digamos assim, dele mesmo. De que aquele personagem ele criou por causa de uma, digamos que, representação dele mesmo. Dessa questão de que ele era um escritor que não era reconhecido em sua própria época, que sofreu com essa questão do alcoolismo, depressão. E tipo, foi. Desculpa, fiquei nervosa. Enfim, foi uma, digamos que, representação dele mesmo na obra. Então, é por esses motivos e por outros que vocês só vão descobrir se ler, que vocês deveriam ler o livro Clara dos Anjos. A imagem simples, o contexto histórico é do começo do século XX, vai falar muito sobre as construções da época, sobre o começo da República, mas não é o enfoque como o Cristiano Policarpo Quaresma. Também é uma grande descrição do rio, que a gente pode imaginar nesse livro como sendo dois rios. Os rios que tá essas construções grandiosas e o rio do subúrbio, que é onde a Clara e os outros personagens vivem. Então, muito obrigada pela atenção e essa foi a nossa apresentação. Hoje eu vi o cinema ser inventado e reinventado. Tô no teatro, pô. Maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu nesse ano nessa escola. Obrigado, paciência de Deus. Muito bom, muito bom. Diz tchau, Evivaldo. Uma força, tchau, galerinha.